Boa noite. Vamos ao Café com a Palavra. Vamos dar continuidade aos assuntos escatológicos. No último vídeo nós estudamos sobre o estado dos mortos. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição. São várias ressurreições, né? A Bíblia registra duas grandes ressurreições. Mas hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, do que ela representa para nós e para principalmente a ressurreição da igreja e as outras etapas seguintes de ressurreições também para a vida. Nós vimos que ressurreição é bem explorado no Novo Testamento, mas é bom esclarecer que já no Velho Testamento as pessoas já tinham certeza que os seus corpos iriam ressuscitar. Então havia já uma certeza nas pessoas da ressurreição dos seus corpos. Considerando Jó, né, que é um dos livros mais bem antigos, né, da Bíblia, né? E ele diz o seguinte, em Jó 19, 25 e 26. Vamos ler, vamos conferir. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Está vendo? Jó guardava então esta certeza. E ele, aquele estado de aflição que nós conhecemos bem o livro de Jó, né? Como ele era íntegro diante de Deus e apesar do seu estado, né, precário, ele não negava a Deus, né? É interessante a gente observar a versão King James, né? Principalmente na última parte do versículo, diz assim, ó, e Deus se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja morto. E depois que todo o meu corpo estiver consumido, ainda verei Deus. Está vendo? Essa certeza já existia dentro do coração de Jó. Tem também do profeta Daniel, né? Ele recebeu, então, revelações do tempo do fim. E ele fala também em ressurreição, no capítulo 12, verso 1 e 2. Gostaria de ler com vocês também, né? Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Então, Daniel já tinha profetizado, né? E a profecia dele é bem clara, né? E combina com as passagens do Novo Testamento, principalmente Atos, Coríntios e Apocalipse. Atos 24:15 diz assim: tendo esperança em Deus de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, o versículo dele está falando, batendo exatamente como Daniel, confirmando, né, a profecia de Daniel. Qual vai ser a ordem das ressurreições? Bem, a primeira ordem é o seguinte: a primeira ordem da ressurreição, a ressurreição para a vida, ela tinha que ser Jesus o primeiro a ressuscitar. Porque Jesus, nós sabemos que ele veio na semelhança do homem, ou seja, ele veio um homem. A Bíblia esclarece que ele entrou nessa terra de uma forma legalizada, né?
Ou seja, para que ele viesse de uma forma idêntica a nós, ele tinha que nascer do ventre de uma mulher. Mas nós sabemos que Jesus, ele não tinha nenhuma consanguinidade com Maria e nem José. Maria apenas, né, emprestou, digamos assim, o seu útero, os seus cuidados, né, para que o Salvador do mundo viesse ao mundo através dela, né? E José também, né, teve aquele cuidado de pai, pai do Filho de Deus. Por que eu falo isso? Porque ele veio, o apóstolo Paulo diz que ele veio como o segundo Adão, né? Porque o primeiro Adão fracassou, né? E ele foi reprovado na justiça de Deus porque ele pecou. Então veio o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O Verbo. O Verbo pré-existente, a palavra de Deus. Lá está escrito em João 1, né? Que o Verbo era Deus. Então Jesus era pré-existente, era Deus. Então, tudo que foi feito no mundo, nada seria feito sem a palavra, né? Sem Jesus. Portanto, Jesus, ele é pré-existente. Não queiramos nós considerar que Jesus tem 2000 anos, não. A forma humana dele tem esse tempo. Então ele veio na forma idêntica a gente, né? Na forma humana, nascendo de uma mulher. Mas ele era então, se você for contar a genealogia de Jesus, é Jesus de Deus, assim como Adão de Deus. Só que tinha uma diferença, né, entre Jesus e a gente, porque Jesus, ele não pecou. Ele abriu mão da sua divindade, ele não quis lançar mão. Uma versão antiga da Bíblia, né, a Almeida Corrigida, diz assim: coisa que ele devia aferrar-se, ou seja, ele podia requerer, mas ele quis tomar a forma humana e agir como um humano aqui na Terra, né? Então Jesus, ele foi um grande exemplo e é até hoje um grande exemplo para nós, né? Como ele era justo, Deus o tomou como a sua oferta, o Cordeiro de Deus. Como disse João Batista, aquele que tira o pecado do mundo. Mas como ele iria tirar o pecado do mundo se ele não fosse o Cordeiro e não fosse sacrificado nos moldes da lei de Moisés? Então Jesus, ele passou pelo crivo dos sacerdotes em Jerusalém. Quer dizer, ele entrou para ser selecionado como Cordeiro de Deus. E todos eles alegaram que Jesus era justo. Por isso Jesus passou no teste ali, né? Como um cordeiro puro. E lógico que a multidão gritava, né? Crucifica, crucifica, apesar da insistência de Pilato dizer: não vejo mal nesse justo. Mas eles continuavam assim: queremos esse. Era um anseio até, possivelmente, né, da alma de cada um querendo se salvar. É como se eles estivessem dizendo assim: esse daí, ele é suficiente para nós, só esse pode nos redimir. Naturalmente, eles não tinham essa consciência, mas eu estou só estimulando os pensamentos que Jesus, ele se ofereceu, né, em resgate para os injustos. Eu falo injusto porque a Bíblia diz que não havia justo nenhum sequer, todos pecaram, todos se distanciaram de Deus. Então Jesus, ele veio nessa situação e nos amou por injustos. Nós estávamos em ofensas e pecado,
A Bíblia diz também que a carne ela traz inimizade contra Deus. Então podemos afirmar precisamente que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Jesus veio, né, e se entregou por inimigo. Então Deus amou o mundo de uma maneira soberana, de tal maneira, né? O apóstolo, né, não conseguiu encontrar uma expressão que definisse tal amor. Aí ele falou assim: Deus amou de tal maneira, uma maneira sublime, soberana, né? Inigualável, né? Incomparável. Por isso que ele botou assim, de tal maneira, colocou de tal maneira, né? E realmente é um amor incomparável, porque nós aqui na Terra, nós costumamos, né? Permutar favores, né? Permutar amores, mas Deus ele foi de uma forma incondicional, né? Quer dizer, partiu dele amar os inimigos. E foi aí que a oferta de Deus, né, entrou em cena, Jesus Cristo. A Epístola de João diz assim, que Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, o termo define o seguinte, propiciação significa que apazigou a ira santa de Deus. Ou seja, Deus é santo, mas em Deus não habita pecado, né? Então, na presença de Deus, não pode haver pecado. Por isso que Adão saiu do Éden, né? Porque havia ali pecado e Deus não pode coabitar com o pecado. Né? Então, se Adão ali permanecesse na presença de Deus em pecado, sabe o que acontecia? Ele seria fulminado. Mas ele morreu no espírito, mas Deus continuou, então, sob os cuidados, né? De longe, para um dia ele resgatar o homem, como nós vimos também no vídeo anterior. E foi aí que Jesus entrou na sua oferta, ele quis se entregar, não foi Pilatos que matou Jesus, não foi a multidão que pedia para que ele fosse crucificado, né? Não foi os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos também, mas ele mesmo se entregou à morte por nós. Se não fosse essa morte, essa oferta, essa propiciação, essa oferta que agradou a Deus, então nós não seríamos hoje filhos de Deus. Então foi ele que se entregou. Como essa oferta foi satisfeita para Deus, então ele assumiu o nosso pecado, por isso ele morreu. Jesus morreu de fato no Espírito, porque ele desceu até nós. Então nós estávamos mortos e Jesus morreu também no Espírito. Quando ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que a dor maior de Jesus foi nesse momento, não foi? Jesus não estava com medo da morte, com medo dos cravos, né? Com medo das lanças que transpassaram o seu corpo. O medo maior de Jesus era o desligamento com o seu Pai, que ele sabia que haveria um momento que ele seria desligado da presença do Pai, porque naquele momento, né, ele estava assumindo a nossa morte, e ele de fato morreu. Então Deus, analisando os autos, né, que foram discutidos ali em Jerusalém, foi constatado que Jesus era justo. Por isso, ser justo, se você ler a epístola de Efésios, do capítulo 1 ao 4, mais precisamente,
no finalzinho do capítulo 1, a Bíblia diz que Deus empreendeu uma força, né? Dínamos. Era uma força que Deus não tinha, digamos assim, exercido nem para criar o mundo, né? Nem para formar o homem, mas ele empreendeu essa força para ressuscitar Jesus do Hades, porque ele foi para o Hades também. Se ele representava nós, ele representava a gente, então ele estava morto. E naquele momento, lá em Hebreus está escrito assim, ó, ratificando os salmos, que diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Naquele momento, Jesus se tornou o primogênito. E não havia outro caminho senão a sua ressurreição no espírito e no seu corpo. O corpo de Jesus, ele foi ressuscitado integralmente. Ele não viu a corrupção, estava profetizado já. Ou seja, o seu corpo não tinha que se desintegrar em nada. Então Jesus, ele ressuscitou no corpo. A ressurreição de Jesus foi corpórea. E ele se tornou então o primogênito de Deus, para que você se tornasse, ficasse também nessa fila. Então hoje nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. A cruz foi um meio para chegar à ressurreição, porque a nossa vitória está precisamente na ressurreição de Jesus. É claro que tinha que passar pelo processo, né, da via cruz, da crucificação, mas a sua vitória, a nossa vitória está na ressurreição. Foi na ressurreição que nós também nos tornamos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Ou seja, Deus, Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus moer Jesus, porque Deus via em Jesus o nosso retorno ao Éden. Então o sonho de Deus era ver você de volta ao Éden, de volta a Deus, ou seja, nos tornarmos efetivamente filhos de Deus. E como Jesus teve essa conquista, ele transmitiu essa conquista a nós. Então, a Bíblia diz que ele se tornou as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o primeiro para que depois nós em Cristo também sejamos redimidos no corpo. Nós já fomos redimidos no espírito, na alma. A alma está sendo redimida, mas ela já está salva também. A expressão da Bíblia, quando fala salvando a alma, ele está falando em aperfeiçoamento, que nós entramos. Você sabe que o homem foi salvo, ainda inimigo de Deus. Ele acreditou na mensagem, mas do jeito que ele estava, ele foi resgatado. Porque salvação é resgate, é um transporte das trevas para o reino do seu amor. Então, Deus não esperava que nós fôssemos santos lá no mundo para ele nos resgatar. Não, ele foi lá, nos buscou como estávamos, nos transportou para o reino do seu amor. Quando a gente vem para o reino do amor de Deus, o que é que acontece? A gente ainda vem doente. E quando a Bíblia fala assim, salvando a sua alma, ele está recuperando a gente. Já salvo, sim. Então nós já somos salvos, estamos sendo recuperados. Mas vamos voltar para a ressurreição, senão a gente foge do assunto, né? Então Jesus, ele encabeçou a ressurreição. Vamos agora ao texto. Vamos ler
1 Coríntios 15. Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. Lá fala tudo, né? Eu aconselho você a ler o capítulo todo de Coríntios 15, mais as referências, porque não dá tempo. Fala tudo aqui, porque nós temos que fazer vídeos curtos, porque o povo não está colocando Deus em primeiro lugar, porque a correria é grande, né? Tem muitos zap para olhar, Facebook, né? Criar filho e tudo, trabalho, turnos. Então o pessoal está esquecendo do reino de Deus. Mas saiba que você precisa colocar o reino de Deus, embora na correria em primeiro lugar. Porque Deus ajuda a acelerar a sua vida, Ele ajuda no seu trabalho, nos seus propósitos. Mas se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então assista esse vídeo com amor, orando inclusive por mim, para que eu consiga transmitir mais vídeos como esse, né? Mas vamos voltar à ressurreição. Então diz assim, 1 Coríntios 15, no versículo 20, vamos ler? Jesus ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem, conforme eu falei, né? Ele foi o primeiro. Nesse momento, o unigênito de Deus morreu, mas ressuscitou o primogênito. Se não houvesse ressurreição, Jesus seria até hoje unigênito. E nós não seríamos seus filhos. O versículo 21 diz assim, assim como a morte veio por um homem, assim a ressurreição veio também por outro homem. O segundo Adão, Jesus, né? Apocalipse 1,5 diz assim, Jesus é o primogênito dos mortos. Então, nós vimos aí que o segundo Adão, ele foi justo e ele obteve essa vitória para nós. Por hoje é só, que eu não quero me estender muito, porque no próximo vídeo nós veremos as ressurreições seguintes, as etapas das ressurreições seguintes, né? Aí você já pode ir estudando também esse tema, né? Se você ler Coríntios 15, como eu falei, você já vai entender o que é que eu vou falar no próximo vídeo. Jesus abençoe a todos. Um beijo no coração.